Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. A paz, igreja. Deus abençoe a todos. Por enquanto, podem se assentar. Bom, para mim é um privilégio estar aqui. Sou filha dessa casa já há uns 12 anos, mais ou menos. Conheci meu digníssimo esposo aqui, esposa de Dodô. E nós estamos, sim, numa nova série, que é o Tempo de Crescer. E Deus já tem revelado muito nesse altar. Nós já temos aprendido muito com as revelações e com como Deus tem usado as pessoas aqui. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu me coloco na brecha, à disposição do Espírito Santo. E falando mesmo nessa questão de crescer, só uma frase muito simples. Crescer não é fácil. Igreja, quando você se disponibiliza ou quando você quer crescer, você cada vez mais tem que abrir mão das suas vontades. Existem as responsabilidades, existem os desafios. Às vezes você se encontra sozinho, às vezes é só você e Deus. Nem sempre é fácil, mas o Senhor tem nos sustentado aqui. Então, agora eu peço para que você se coloque de pé, 1 minuto, por favor. Vamos ler a palavra que está em Mateus 4, do 18 ao 22. Eu vou ler por aqui. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eu quero que você guarde essa frase no seu coração. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Igreja, ore comigo neste momento. Senhor, mais uma vez eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use nesta noite como vaso de honra. Eu realmente não sei qual é a necessidade do teu povo aqui, mas eu creio que nenhuma pessoa está aqui à toa. O Senhor há de revelar cada coisa, cada instante, cada momento e cada palavra que o Senhor tem para declarar em nossas vidas. Me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você se assente, por favor. Bom, igreja, o subtítulo desta palavra, além do meu tema, mas o subtítulo de Mateus 4 é Jesus chama os primeiros discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. Então nós também somos chamados a caminhar com Ele, a segui-lo. Mateus é um dos primeiros livros, um de 4 livros, que nos ensina, nos conta a história de Jesus. Como Jesus andou, viveu, amou, como Ele, querendo ou não, nos ensinou e nos ensina até hoje. E nesse contexto mesmo de crescimento, e trazendo para você também a tradução da palavra discípulo. Discípulo no grego, ele tem a tradução, ele vem de matetes e significa seguidor ou aprendiz. Assim nós somos de Jesus também. E quando Jesus, através desse texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, que um dos nossos primeiros propósitos e chamado é seguir Jesus. É para isso que Ele nos chamou. E a partir disso, dessa disponibilidade, é que Ele quer nos fazer crescer. É que Ele quer nos ensinar. É que Ele quer nos levar adiante. Além de tudo aquilo que a gente nem imagina. É o que Deus tem para nós. Falando então, e trazendo a questão dos discípulos, quando eles foram chamados, ali eles tinham o conhecimento, a prática, o dia a dia de ser pescador de peixes. Eu acredito que em toda a sua prática, eles querendo ou não, eles conseguiam cada vez mais buscar especialização, comprar uma rede melhor.
querendo ou não, né, entender o melhor horário para ir pegar os peixes e assim também trazer sustento para sua casa. E quando Jesus os chama, Jesus chama eles para algo diferente, para algo novo. E pelo que a palavra diz, imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram o que eles estavam fazendo para seguir Jesus. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu trouxesse nessa noite para vocês é que tem coisas que você precisa largar imediatamente para o seguir. Eu não sei qual é a correria do seu dia, o que você tem passado, quais são as suas tarefas, mas o Espírito Santo também colocou no meu coração que nós precisamos restabelecer algumas prioridades, porque Ele é o primeiro. Nós somos discípulos dEle. Ele tem nos ensinado e nós temos que nos colocar na brecha como um aprendiz. Aprender cada vez mais da sua palavra, do seu chamado, do que Ele tem para nos ensinar e para nos fazer crescer. Vou tomar um golinho de água. Igreja, dentro de tudo isso que eu falei, um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é: faça o que tem que ser feito. Eu acho que realmente durante o nosso dia a dia a gente tem muita coisa para fazer. Se eu não limpar minha casa, Senhor, seria ótimo, ela não vai ficar limpa do nada. Seria perfeito, mas não. Eu preciso ir lá e eu preciso limpar. Se eu quero uma promoção no meu trabalho, eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso buscar, querendo ou não, um entendimento maior, uma especialização. Eu preciso chegar no horário, eu preciso atingir as minhas metas. São coisas que eu preciso fazer. Na minha casa, no meu relacionamento, aonde quer que eu vou, na comunhão com os meus irmãos, eu sempre vou buscar algo a ser feito. E tem coisas que dependem da gente. Tem coisas que nós realmente precisamos fazer. E o que o Espírito Santo realmente tem trazido ao meu coração, né, me ministrou, querendo ou não, desde o desafio que a Jo me mandou. Meu Deus, o que eu vou ministrar para a igreja? E tem coisas que a gente realmente precisa fazer. Então aqui, trazendo toda essa questão de na nossa casa, na nossa saúde, vou falar a verdade, gente. A gente já está em agosto do ano de 2022. E aquele projeto verão seu, está em ordem? Está em dia? Aquela meta de emagrecer pelo menos uns 5, 10 quilinhos, tá tudo certo? Gente, a gente precisa fazer. Tem coisas que eu entendo que eu vou abdicar mão do que eu quero, da minha vontade, para realmente fazer o que eu preciso. Então, na igreja não é diferente. Então, o que o Espírito Santo também colocou no meu coração, que ele falou muito comigo, é que para a gente seguir esse contexto de crescimento na igreja, eu acho que todo mundo sabe que a gente precisa orar. Nós precisamos jejuar, nós precisamos conhecer mais de Deus, conhecer da sua palavra e além de conhecer, a gente precisa praticar. Eu acho que essa é a diferença maior. E aqui tem coisas que nós precisamos então largar imediatamente. Imediatamente tem coisas que têm roubado o espaço e Deus como prioridade na nossa vida. E nesse texto, nesse contexto, Jesus também nos ensina que Ele é a referência. Ele veio nessa terra como homem, se fez carne para provar para a gente que é possível. Ele cresceu em todo o tempo e Ele cresceu em graça, estatura, conhecimento e assim também devemos ser. Assim também deve ser com a gente. Nós também devemos entender e aprender cada vez mais. Eu gostaria de ler com vocês mais uma palavra, que está em Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Para que a gente entenda mais uma vez, Ele é a prioridade, Ele é a referência. Ele veio nesta terra, Ele se fez por nós, para que nós pudéssemos também ser como Ele aqui. E trazendo para vocês hoje como que eu cresço em graça e conhecimento, querendo ou não, para poder praticar a palavra e aplicá-la em todas as áreas da minha vida. A espiritual é a principal, mas a gente também consegue aplicar em outras áreas. Então aqui, eu quero deixar ao coração de vocês que, primeiro, graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. Nós não somos nada. Nós não temos nada e nada é nosso. Tudo é dele. Tudo
é dele. E quando Deus quer nos ensinar aqui que nós devemos crescer em graça, é primeiro reconhecendo a soberania dele. É reconhecendo quem ele é. E cada vez mais nos despojando das nossas vontades para que ele cresça. E a partir do crescimento dele em mim, eu me farei grande para que outras pessoas o conheçam. E não por mim, porque eu sou pequena. Não literalmente, tá, gente? Mas sim. Crescer em conhecimento ou sabedoria, que o Senhor também nos ensina e nos direciona, depende de nós. Tem coisa que nós realmente precisamos fazer. Fazer o que tem que ser feito. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso, no trabalho, talvez aprender uma outra língua, eu preciso aprender mais da palavra, e isso depende de mim. E quando eu cresço primeiro em graça, eu cada vez mais reconheço a soberania de Deus, mais eu me torno pequena, eu cresço em graça. Em sabedoria, mais eu me dedico e o Senhor também me honra onde quer que eu passe. Eu quero falar para vocês também que, para que você cresça, em todos os sentidos, é necessário dedicação. Só que também não vai acontecer do dia para a noite. Amanhã eu não vou acordar super espiritual, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mas tem coisas que são dia a dia. Crescer é isso. É abrir mão do nosso tempo, das nossas vontades e fazer com que cada vez mais a gente estabeleça as prioridades certas. E aqui, igreja, o que eu quero deixar alguns pontos no coração de vocês referente à prática de como nós devemos crescer e buscar em Deus um crescimento espiritual nesse sentido de estabelecer prioridades. O primeiro ponto é: existe um reino pessoal. Nós temos um Deus presente e acessível. Essa é a maior diferença. Nós entendemos sim a soberania dele, que nós não somos nada e que nós temos acesso para falar com ele, para entregar a ele todas as nossas dificuldades, as nossas tarefas, o nosso dia, mas ele em primeiro lugar. Então nós temos esse acesso para conseguir colocar diante de Deus toda e qualquer dificuldade, tudo aquilo que a gente precisa e que talvez só ele sabe. Uma segunda parte, um segundo ponto, você precisa identificar aquilo que te tira do alvo, aquilo que te tira do foco, aquilo que muitas vezes faz com que você vai orar à noite para que Deus abençoe seus pecados e que Deus, abençoe seus pecados e não guarde o seu dia. Que as coisas estão invertidas. Então é importante que você entenda aquilo que te tira do alvo, aquilo que te tira em buscar mais do Senhor, aquilo que te tira da função de você estabelecer ele como prioridade e então crescer. Então estabeleça isso, porque nós somos os nossos maiores sabotadores. Nós somos as pessoas que adiamos, que deixamos para depois, que a gente vai fazer amanhã. E por fim algumas coisas não são concluídas, por fim o dia passa, o ano passa e as coisas passam. E o tempo realmente tem passado e nós não devemos perder tempo com o que não agrega valor à nossa vida, e entendendo cada vez mais que ele é a primícia. Um terceiro ponto, igreja, pare de dar desculpas. Pare de deixar para depois. Pare de ficar falando, meu Deus, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois. Eu queria tanto um docinho depois do almoço, mas eu não vou comer agora, eu vou comer, quem sabe, em um dia. Porque eu preciso melhorar. Eu preciso, querendo ou não, me esforçar. Eu preciso abrir mão daquilo que, querendo ou não, que me satisfaz para agradar o coração dele. Tantas vezes eu falo, eu não vou fazer jejum de manhã porque eu preciso tomar café. É uma vez. É o que você pode abrir mão. É o que você pode fazer. E a partir disso vem vindo o crescimento. A partir disso você vai largando as suas coisas e querendo ou não, as brechas imediatamente. E tem coisas que a gente precisa fazer agora. Eu creio que o Espírito Santo vai revelar no seu coração. Um quarto ponto que eu queria deixar no seu coração e que faz muito sentido para a gente poder praticar todos os outros pontos é: abrace a disciplina. Gente, disciplina é tão importante, às vezes ela é muito difícil, a gente não consegue fazer. Mas eu tenho uma frase aqui para deixar no coração de vocês que é: disciplina é a ponte que te leva de onde você está para onde você precisa chegar. E são passos, é um dia de cada vez. Hoje eu não consegui e amanhã eu vou fazer de novo. Espírito Santo me ajuda, me capacita.
com o Senhor eu posso crescer, com o Senhor eu consigo. Sem o Senhor não é possível. E é aos poucos, igreja, não é imediato. O sentido da transformação Deus pode fazer. A nossa atitude em largar tem que ser imediatista. Nós precisamos parar agora. E automaticamente, aos poucos, a nossa dedicação vai sendo construída. Então eu quero deixar no coração de vocês que Ele é o primeiro. Essa é a importância maior. Se de tudo que eu falei, até se eu me enrolei aqui, me perdoa, irmãos. Eu estou aqui, só pela graça e Deus sabe do meu coração. Mas eu quero que fique no seu coração de que Ele é o primeiro. E nesta noite, Ele quer trazer o seu coração de volta. Ele quer te trazer ao centro, para que Ele seja adorado a partir disso. Para que a partir dessa adoração, você cresça. E para que a partir desse crescimento, você consiga impactar e salvar outras pessoas. Porque nós somos discípulos, pescadores de homens. E Deus vai nos ensinar. Deus vai nos capacitar. Nós entendemos, então, que Ele é o primeiro, que é tempo de crescer e que não é fácil. É importante que eu abra mão da minha vontade, do que eu acho que pode ser bom, mas na verdade o Espírito Santo já me revelou que não é. Eu entendo que é um passo de cada vez. Eu entendo que eu preciso parar de dar as desculpas. Eu entendo que tem coisas que eu preciso parar de fazer imediatamente. E eu entendo que nós somos e devemos estar totalmente disponível para que o Espírito Santo quer fazer. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, que isso fique no seu coração, mas que nós possamos, em nome de Jesus, nos colocar na brecha, que nós possamos literalmente nos disponibilizar a crescer, porque é isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer nos ensinar através da sua palavra, através da intimidade que nós temos com Ele, através do nosso dia a dia, através da correria, de que primeiro é Ele. Eu acordo, eu faço meu devocional, eu faço o que eu preciso fazer, eu entendo as responsabilidades de todas as outras áreas da minha vida, mas eu não vou deixar de lado. Eu não vou deixar que muitas vezes as minhas vontades se sobressaiam, porque Ele é soberano e eu sou pequena. A minha pequenez diante dEle, diante da graça dEle derramada sobre mim, é o mais importante. Então, igreja, faça o que você tem que fazer. Peça para o Espírito Santo aí onde você está te revelar. Espírito Santo, o que eu preciso deixar agora, imediatamente, para que eu consiga te seguir, para que o Senhor cada vez mais me ensine, para que cada vez mais o Senhor fale comigo, para que cada vez mais, não só nesse tempo, mas em todo o tempo eu venha crescer. Espírito Santo, me revela, me usa assim como vaso de honra em todos os lugares. Nós sabemos que, como, querendo ou não, como discípulos, nós levamos também a palavra do Senhor onde quer que nós estejamos. Nós sabemos que existe pessoas morrendo do nosso lado. Existe um mundo, infelizmente, tão invertido. Um mundo que perdeu o valor, que os valores estão invertidos realmente e que a gente tem que orar, a gente tem que se colocar na brecha, a gente tem que levar a palavra de Deus e crendo e mostrando para as pessoas de que Ele transforma. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus nos muda, a palavra de Deus nos faz crescer. E é isso que o Senhor quer realmente de nós, que nós venhamos cada vez mais nos despojar das nossas vontades. Fazer o que devemos, gente. Faça o que tem que ser feito. E querendo ou não, você consegue então ser usada por Deus. Um minuto, gente. Igreja, eu creio que quando a gente caminha com Deus, nós entendemos cada vez mais que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que eu acredito que você, até mesmo de recordar toda a sua trajetória, você consegue imaginar, identificar de onde Deus te tirou e como Ele é poderoso. E como Ele é um Deus que transforma. E tudo é por Ele. Eu quero deixar isso no seu coração, que tudo é por Ele. Hoje nós servimos um Deus magnífico. E se você, nesta noite,
deseja crescer, se você nessa noite precisa deixar alguma coisa e colocar o Senhor como primícia, porque isso está invertido no seu coração, peça para que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa deixar de lado, aquilo que você precisa realmente abandonar, para que você realmente cumpra o propósito e para que você realmente faça o que deve ser feito. Não adie mais, igreja. Não é mais tempo de adiar. Tantas vezes a pastora já ministrou aqui, a Aninha também tem trago contextos aqui para a gente sobre essa questão de abrir mão das nossas vidas, que nós não somos mais meninos na fé. O tempo do leitinho acabou. Agora é hora da gente comer comida sólida e que a gente consiga, então, alimentar outras pessoas. Que nós possamos ser grandes diante de Deus, pequeno, é claro, diante dos homens, porque nós precisamos também ter humildade, mas entender o que Deus faz, reconhecê-lo em todo o tempo. E peça para Deus também fortalecimento, para que você consiga vencer todas as áreas em que você precisa. Tudo aquilo que você precisa abrir mão. Nesta noite, eu queria então pedir para que você se coloque de pé, para que a gente possa orar. O Ministério de Louvor pode subir. Pastor, foi rápido, pastor. Foi rápido, hein? Igreja, primeiro foi rápido, mas eu creio que foi sucinto, é o que o Espírito Santo realmente colocou no meu coração. Existe coisa que nós precisamos fazer, existe coisas que dependem de nós, e mais do que nunca, nós precisamos entender de que Ele é o primeiro na nossa vida. Isso vai fazer a diferença em todas as outras áreas. Ele é o primeiro, a partir disso nós vamos amar Ele sobre todas as coisas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Também nós vamos amar Ele sobre todas as coisas e depois ao nosso irmão, que isso também faz diferença e é onde a gente consegue chegar. Mas que nesta noite você entenda essa palavra simples e foi o que realmente o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Vamos orar.